aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no Coach de Quadrinhos, seu canal favorito, ou não, mas com um quadro novo. Olha só que bacana. Vou batizar agora, neste momento, o quadro. É um quadro de entrevistas, bate-papo com gente bacana, gente que trabalha na área da cultura pop. Programa do Coach? Não, né? Coach parece sofá, né? Fala sério. Programa do Naranjo? Não, também não. Tem programa do... Tem aquele cara lá que fazia um programa dele, fica muito parecido. Naranjo Entrevista. Pronto. Roda a vinheta Roda a vinheta, Damásio. Naranjo Entrevista. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal Coach de Quadrinhos. Tem gente que não gosta do nome Coach de Quadrinhos, mas é uma brincadeira, gente. Hoje, na primeira entrevista do canal, tenho a honra de bater papo aqui com um jornalista que ele escreve sobre games, é game maníaco. Ele editou também revista de games. Ele é apaixonado por quadrinhos, já trabalhou nas principais editoras aqui, editando quadrinhos. Ele é apaixonado por música, já escreveu para inúmeras revistas importantes aqui, publicadas aqui no Brasil. Ele também é cinéfilo, escreveu para os principais veículos. Se eu não me engano, começou na Folha de São Paulo, que é o que eu vou confirmar agora. Estou aqui com o André Forastieri. E aí, Naranjo, tudo bem? E aí, André? Beleza, obrigado pelo convite aí, muito legal. Eu que agradeço participar do bate-papo aqui no canal. E hoje o assunto vai ser... Caiu o microfone? Hoje o assunto vai ser a revista... Eu falei, as coisas acontecem aqui, André, tudo ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a revista Herói, né? A trajetória dessa revista é importantíssima. Tanta gente formou uma geração de leitores. Mas antes de perguntar, André, você começou escrevendo aonde? Na verdade, eu comecei na Folha, porque foi meu primeiro emprego, foi na Folha Ilustrada. E era foca, né? Tinha feito jornalismo, não tinha nem me formado. Aliás, não me formei, abandonei a faculdade e nunca voltei. E aí, quando eu cheguei lá, era para ser repórter, cobrir férias. O pessoal lá, aquele esquema de jornal, né? Ah, você gosta do quê? Eu era cabeludo, me deram uns negócios de rock para eu fazer. Eu gostava de cinema, começaram a me dar uns vídeos e tal. E quadrinhos. Era uma época de muita efervescência no mercado de quadrinhos internacional e brasileiro também. Muita coisa importante saindo e tal. Então tinha gente que fazia matérias lá, gente legal, Marcos Smirkov, Thales de Menezes, bastante gente bacana. E eu comecei a escrever, mas chegou uma hora que eu falei, por que a gente não faz uma sessão semanal sobre quadrinhos, visto que tem tanta coisa? E daí eu fiquei responsável por essa sessão que saía toda segunda-feira na Ilustrada. Então, além de continuar sendo repórter, fazendo música, entrevistando sei lá quem e fazendo matéria. Foi lá na Folha que eu comecei a escrever sobre quadrinhos. De lá eu fui para Bis, ser editor de revista de música, depois fui redator-chefe da Sete, que era a revista de cinema, e eu estava trabalhando nessa redação da Bis e a Sete, daí quando eu me deu uma louca lá, e eu resolvi sair e montar minha editora no distante 1993, e um ano depois saiu a Herói. A editora então foi a Acme. Foi essa editora que você A editora foi a Acme. Sempre gostei muito de quadrinhos, minha casa é cheia de quadrinhos, leio muitos quadrinhos até hoje, de todos os gêneros, todos os tipos. E aí o que acontece? Eu tinha essa passagem lá pela Ilustrada escrevendo sobre isso, fui trabalhar em revistas de cultura pop e eu consumia muito as revistas Starlog, que era de ficção científica, Fangoria, que era de terror, e aí tinha várias de quadrinhos, Amazing Heroes, Comic Scene e outras revistas da época, Wizard, quando começou. Então eu falei, pô, seria tão legal fazer uma revista de cultura pop, uma revista com esse mundo de super-herói no Brasil, uma revista que fale dessas coisas, fale de desenho animado, fale de série, fale de coisas antigas, nostalgia e tal. Então eu tinha uma ideia de fazer uma coisa desse tipo, só que eu não via muito mercado, né? Porque não tinha saído nada desse tipo no Brasil ainda. Não existia. A única coisa que estava na minha cabeça, era da minha infância, que me marcou muito lá em Piracicaba, era a revista Cinemim, que era uma revista da Ebal, que falava de heróis. Então eu infelizmente perdi essa, eu guardei quase todos os meus gibis da infância, mas eu tinha um Cinemim do Super-Homem, do Christopher Reeve, pra mim foi demais. Olha, uma revista que fala do filme que tá pra chegar ainda e tal. Mas aí a gente tinha essa questão, a gente começou a editora, independente, sem dinheiro e tal, e tentando várias coisas pra ver o que ia dar certo, e depois de um ano, uma dessas coisas que a gente tentou foi isso, que era a minha ideia de fazer essa revista, só que apontando pra moleque, que minha ideia era fazer uma revista pra gente, pra mim. Eu tinha 27 anos, 25 anos, sei lá, pra galera assim mais velha. E daí, na verdade, não. A oportunidade que tinha era de fazer uma coisa pra molecada. E aí a Herói pegava assim, de menino que não sabia ler, literalmente, que pedia pro pai ler, porque tava falando de Cavaleiro do Zodíaco, de Power Rangers, de coisas que pegavam molecada bem nova também, até uma galera mais velha que de 16, 17, 18, gente mais velha até, que curtia, porque a gente também botava coisa de nostalgia, botava séries antigas e tal, né? Essa foi meio o trajetório que levou até a Herói. Quando vocês colocaram a Herói em bancas, vocês fizeram uma parceria com a Nova Sampa, né? Eu vou chutar, teria sido por causa de
de distribuição? Foi o motivo? Ou qual foi a história para fazer? Sim, na verdade é o seguinte, a gente, antes de fazer a Herói, um ano antes de fazer a Herói, a gente lançou uma revista chamada General, os sócios da nossa editora da Acme, né? Que depois de um ano sobrou eu e o Rogério de Campos, que é meu sócio, grande editor de quadrinhos também. Aliás, muito mais editor de quadrinhos do que eu. Só complementar, o Rogério também, muito, como você, muito gente fina. Recentemente eu gravei o podcast Confins do Universo, contando sobre a trajetória dele também, ligado aos quadrinhos. Abraço, Rogério. Que vocês fizeram, eu não ouvi ainda, preciso ouvir. Tá guardadinho lá nos meus salvos para curtir depois. Mas, enfim, aí a gente começou com a General, que era uma revista meio... Nossa ideia era fazer uma revista como a Rolling Stone ou a Spin, que era uma revista que tinha uma âncora em música, mas falava de cultura de uma maneira geral, até de política e coisas assim. E lá nesse momento, no começo, a gente já fez uma parceria com a Nova Sampa. Quem nos apresentou, na verdade, foi um amigo em comum, o Mauro Martinez dos Prazeres, que era um dos sócios da Devir, que já fazia uma revista de ciência chamada Limite com a Nova Sampa. Então a Nova Sampa entrou com distribuição, né, que é com a Dinap, que é o Abril, que eles tinham contrato, né, o Carlos Casamato, e também o Franco também nos levou até lá. O Franco era um amigo também de todos aí, e foi muito importante na história da Herói. Então foi isso, esse foi o caminho ali pra gente fazer, e a Devir era sócia também da Herói, então era a Devir, a Sampa e a gente. Eu sei que vocês chegaram, né, depois do lançamento, eu acho que foi uma combinação de fatores bacanas, né? Uma revista com preço acessível, um formato, né, bonito, chamativo, os desenhos animados que faziam sucesso na época, né? Layout legal, acho que foi tudo junto, né? E parece que vocês chegaram a vender 450 mil exemplares, isso era por edição? Esse foi o pico, né? O que aconteceu foi o seguinte, a gente rapidamente se tocou que os Cavaleiros do Zodíaco eram uma novela, a gente tirava sarro e falava que a gente era contigo dos moleques, né? Porque a gente ficava acompanhando o que ia acontecer e meio tentando sincronizar, né? O que ia acontecer na série com o que a gente falava uma semana antes ali. Então, os Cavaleiros davam o nosso fio ali principal, que era a maior febre da época, disparado. Uhum. Mas aí a gente recheava, aí tinha desenhos animados legais, tinha o desenho do Batman da época, era muito legal, tinha Power Rangers, que era muito legal, outras séries tipo Power Rangers, aí tinha uma época de bastante filme, né? A gente falava de muita coisa de nostalgia também, que era legal, e com o tempo foram aparecendo o Dragon Ball e outras coisas. Mas nesse momento específico, a gente sacou que tinha lógica fazer com mais frequência, estava vendendo bem, então eu falei, vamos novelizar. E aí o Marcelo Del Greco foi muito importante nesse processo, o Júnior, o Odair Braz Júnior, editor da revista, o Thales de Menezes, que entrou depois como editor-chefe, a gente conseguiu fazer uma revista semanal, que às vezes até chegou a sair 2 por semana durante um mês ali, ou 2. Era uma loucura. Então, assim, a revista vendeu muito mesmo. Foi um fenômeno. Aí chegou a vender mais que a Veja em banca. A Herói chegou a ser a revista mais vendida do Brasil em banca em 1995, então não é pouca coisa. Agora, foi uma capacidade de distribuição e de empresarial e de investir também no crédito, com junta gráficas, etc., do Carlos Casamata, uma visão estratégica fenomenal do Mauro, que era uma pessoa incrível, foi um mentor para mim, um grande amigo, que nós perdemos, e o trabalho nosso todo, da editora, da Acme, todo mundo malhando ali, parindo, e a gente fazia a revista e fazia o anúncio para televisão, e a gente fazia lá, era uma coisa de louco, foi muito divertido, ninguém dormiu durante um ano, todo mundo ficou pirado, mas foi um grande sucesso, e é legal porque o Mauro na época dizia assim, cara, um dia, daqui a alguns anos, daqui 20 anos, vai ter uma geração de brasileirinhos que aprenderam a ler e outra geração de brasileirinhos que aprenderam a gostar de Herói por causa do Herói. Eu falava, você tá louco. E é legal que até hoje eu vivo isso no meu cotidiano, vejo gente me agradecer. É muito legal, é muito legal. Você mencionou alguns nomes aí, né? O Marcelo Del Greco, teve o Cassius Medoar, o Odair Braz Júnior, o Juneca, né? Tem mais o Pablo Miyazawa. Então, todo mundo começou ali, não foi? Ou não? O sucesso da Herói possibilitou, depois de um tempo, claro, a febre passou, mas a revista continuou, a gente continuou fazendo a revista durante muito, ela circulou entre impressa de 94 a 2002 e o site acho que até 2008 ou 2009 talvez, até que chegou uma hora que a gente achou que não era mais o caso, já tinha muita gente boa fazendo muita coisa legal e enfim, não tinha mais lógica pra gente ficar fazendo, mas a revista, o sucesso da Herói nos deu um caixa ali, uma experiência e uma vontade de fazer mais coisas. Então, o sucesso da Herói possibilitou a gente fazer a revista oficial da Nintendo no Brasil, a Nintendo World. Foi aí que o Pablo entrou. Ele era bem novo, devia ter uns 20 anos por aí. E aí, a Nintendo World foi bem. Por causa da Nintendo, a gente já tinha uma relação com a Nintendo, a gente conseguiu Pokémon.
A gente publicou o primeiro mangá do Pokémon, depois uma revista oficial do Pokémon, Pokémon Clube, que foi um grande sucesso também. E com isso a gente conseguiu ir buscar no Japão e buscar os primeiros mangás de leitura direita para esquerda original, né? Era o Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, depois vieram Vagabond, Blade e muitos outros que a gente publicou. E isso foi dando um corpo para a editora nesse lado jovem. A gente lançou a IGM Brasil, uma revista de games importante, e outras coisas, Predicas PlayStation, fomos indo. E aí começamos a fazer especiais, licenciados, coisas de Dragon Ball, pôster, card, todo esse negócio. E aí a Conrad acabou, dessa época a gente era a Conrad, tinha mudado aí a... Legal informar isso, né? Tem determinado momento a Acme, ela vira a Conrad. Na verdade a gente mudou, teve uma mudança societária ali, teve uma mudança de trajeto e ficaram só o Rogério e eu como sócios, né, na Conrad. E a gente não estava mais trabalhando com a Sampa nessa época. Aí o que acontece? Na Conrad a gente começou a publicar outro tipo de quadrinho. A gente começou a publicar Sandman, começou a publicar Fritz the Cat, começou a publicar Freak Brothers, começou a publicar uma série de quadrinhos italianos, enfim, quadrinhos mais alternativos também. Fizemos aquela coleção do Sandman que todo mundo adora até hoje, então, de vez em quando me agradecem. Aquela é a melhor edição do Sandman, capa dura, aquele negócio caro pra caramba, mas ficou uma baita edição legal. Com notas incríveis do Sidney Guzman, né, aquelas notas incríveis no maior capricho, né? Na cabeça então, de muita gente, na cabeça de muita. Bom, fora que, né, trouxendo Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, One Piece, só, né? A gente pensa na porra de a gente vai foi muito legal. Não, e na verdade é o seguinte, foi muito interessante, mas é que chegou uma hora também, é o caminho das coisas, chegou uma hora, quando o mangá ficou muito grande, já tinha a JBC fazendo um excelente trabalho lá, a JBC foi reforçando, trazendo mais coisa, e a Panini entrou rasgando, e quando a Panini entrou, a gente percebeu que a gente não tinha mais chance de brigar pelos grandes títulos, quando a Panini conseguiu a licença para Naruto no Brasil, pagando menos do que a gente tinha oferecido. Mas é que a Panini estava fazendo uma proposta que era Itália, Espanha, França, Brasil, México, sei lá o quê, entendeu? Então, no bolo, eles conseguiam oferecer um mundo de dinheiro, e a gente, mesmo oferecendo uma bala forte ali para trazer o Naruto, por exemplo, no Brasil, mais do que eles, a gente não conseguiu trazer. Então, esse foi um momento assim, de divisor de águas em termos dos mangás nossos. Mas assim, a gente continua publicando muito quadrinho legal. Depois, em 2005, eu saí da Conrad, a gente dividiu a editora, na verdade, né? Eu fiquei com uma parte das revistas de games, né? E a parte de internet, e o Rogério ficou com a parte de livros e com os quadrinhos, né? Aí depois, mais pra frente, eu também voltei a publicar quadrinhos com o Júnior e com o Cassius na Pixel, né? Também publicamos bastante quadrinho legal. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho muita satisfação. O Jules Schwartz, que era um grande editor da DC Comics, ele dizia o seguinte: quando você gosta muito de uma coisa, você deve tentar produzir mais daquela coisa, porque aí o mundo vai ficar mais divertido para você e você vai fazer o mundo mais divertido para as pessoas que gostam do que você gosta. E eu tive essa satisfação incrível de poder fazer isso com quadrinho, com game, com música, com cinema, com tecnologia, enfim, continuo fazendo de algumas maneiras, da minha maneira, e espero que tenha com newsletter, com podcast e tal, continuo mexendo de alguma maneira com isso tudo. E aí ela teve várias caras, né, você sabe. Sim, depois mudou para Herói Gold, depois mudou o formato. A gente vivia fazia formato magazine, aí tinha as mini-herói, Herói Giga, Herói Games, Herói Mega, Herói, a gente fazia tudo que era mini-herói, que eram as pequenininhas, pôster, um monte de... A gente pirava. Por isso que a Abril não conseguia nunca pegar a gente, porque eles não entendiam a gente, porque eles não dava pra entender mesmo. A gente inventava as coisas e falava, vamos. E nessa época, André, vocês começaram a ter um pouquinho de concorrência, que eu vou até mostrar aqui, tá? Porque eu era rato de banca, né? Então teve... Essa foi o melhor nome, né? Heróis do Futuro. Que era o nome de uma Era o nome de uma sessão da Herói, inclusive, que eles falavam de heróis que não tinham sido lançados no Brasil ainda. É um clone, né? Aí você sabe que quando saíram as Animax e outras revistas que saíram... Só vou por aqui rapidinho, ó. A Comics Bookshop fez a dela. A Comics, sim. Essa veio com Cavaleiros do Zodíaco no nome. Pelo amor de Deus, né? HQ Mania, Crazy, Comic Generation, Japan Fury, Animax. Eu vou parar, porque senão é 2 horas mostrando a revista. E pensar que tudo começou, né? Não podia deixar de mostrar. Aqui, tá. A Herói, número 1, muito bem. Aí ó, o cara tem a coleção do cara, não é fraca não. Não, assim, de um lado eu tenho um certo orgulho
de tanta gente bacana ter lido essa revista e ter entrado no mercado, inclusive através das revistas que a gente fez e das revistas que a concorrência fez. O que eu acho assim é que de vez em quando a concorrência fazia a revista que era para gerar confusão mesmo no leitor, entendeu? Inclusive no jornaleiro, né? Então, usando o mesmo nome, mesma cor, mesmo não sei o quê, mesmo formato. Então, assim, a gente não pode falar que nós somos os grandes inventores de tudo, não é isso. Teve muitas publicações legais antes da gente, na gringa, aqui no Brasil tinha coisas, enfim. Mas até a própria Sete, por exemplo, acabou sendo influenciada na fase do Sadovski com o Salem, foi virar uma revista bem pop mesmo, marcadamente pop, né? Enfim. Bastante gente ganhou dinheiro em cima da gente, mas tudo bem. E é o seguinte, a gente fazia altas estripulias, entendeu? A gente dava Cavaleiro Zodíaco direto, uma capa sim, uma capa não, literalmente, era uma sim, uma não durante quase um ano, entendeu? E vendia mais. Vendia mais, claro. Com Batman, Wolverine, tinha uma queda de vendas ou não sentia? Nossa, gigantesca. A única coisa que não chegava perto, mas que era assim, vendia muito também, naquela época era Power Rangers. Power Rangers era um negócio, e quando tinha algum filme muito que todo mundo tava esperando, então, Rei Leão, por exemplo, a gente deu o Rei Leão na capa, vendeu pra caramba, entendeu? Mas os outros também, a gente ia fazendo, Batman era legal, Wolverine X-Men era legal, Homem-Aranha era legal, tinha um desenho legal do Homem-Aranha na época. Vocês sofriam com as imagens, né? Era um festival para conseguir imagens na época, né? Era print de televisão, era uma loucura. Meu amigo, era uma loucura, era revista escaneada. Não vai entender isso. Quem tem internet não vai entender. Revista japonesa, aquelas pastas com revista japonesa com imagem. Nas primeiras edições da Herói, a gente escaneava a caixa do brinquedo, cara, de armadura, para poder botar as armaduras, porque não tinha como ilustrar. Era um trabalho de louco, era divertido. Tudo num apartamento, parecia um sobrado pequenininho, onde que era? A gente começou, era uma salinha, depois foi para outra salinha, a gente era uma coisinha bem pequenininha lá na Rua do Paraíso, em São Paulo, depois a gente conseguiu ir para uma casa um pouquinho maior. Era uma casa legal, acho que na Rua Paracaí. Tinha um monte de fãs, né? Os fãs eram loucos para visitar, não é? Não tem isso? Nossa, doido pra conhecer vocês. Como a gente recebia zilhões de cartas, era uma loucura. E tinha um dia por semana que a gente liberava para ter visita, porque senão a gente não fazia outra coisa. Mas era muito legal. Uma vez, por exemplo, teve uma visita de uns jovens jornalistas recém-formados, se formando, lá do Nordeste, que era o Sadovski e o Salem. É muito legal, mas era muito legal. E muita gente mantém contato, manda carta, enfim. O Júnior, o Juneca, que é um carinho imenso, sempre. O Thales também, com as pessoas, com os fãs. Realmente foi muito legal. Aí uns anos, até a gente conta, mas na verdade, a gente fez um livro aí, quando a Herói fez 20 anos, que é uma história oral, mais ou menos, as pessoas contando a história, que eu fiz com a Ariane Brogini, que também foi a única editora mulher, aliás, da Herói, uma ótima editora, e a gente fez junto esse livrinho contando a história da Herói. Então foi muito legal, é uma coisa que eu tenho um orgulho, uma das coisas que eu mais tenho orgulho na vida, com certeza, pelo impacto positivo que teve na vida de tanto brasileirinho, tanto fã e tanta gente que, sabe, até hoje lembra com carinho. Tinha um público-alvo sedento por isso e não tava na cara, né? Hoje a gente vê na internet quanto pessoa é apaixonado por tudo isso, né? Por cultura pop. Você vê, tem coisas, por exemplo, que hoje a gente acha normal, né? Você vai na Comic Con, na CCXP, ou nos eventos de anime aqui, enfim, qualquer feira, e você acha normal. As pessoas adultas gostando de quadrinhos, desenho animado japonês, séries de ficção científica, vestido de Mulher Maravilha, vestido de Capitão Kirk, vestido de não sei quem do Game of Thrones, entendeu? Cara, isso aí era tudo impensável na época do Herói. Essa coisa de nerd, nem nerd, mas é coisa de criança, coisa babaca, entendeu? E hoje a gente venceu, nós triunfamos, entendeu? Olha, neste momento, porque não dá para consumir tudo, mas eu vou confessar aqui que eu estou maratonando Naruto! Sasuke! Muito bem. Eu tô me divertindo, eu dou risada horrores com animação. Muito legal. Eu sempre dizia, eu tenho um texto que eu escrevi muitos anos depois, que ficou também, vira e mexe, alguém me fala desse texto, um texto chamado Eu Nunca Fui Nerd. Porque assim, eu nunca entendi
que você gostar de quadrinho ou série de ficção científica ou qualquer dessas coisas, ou anime ou mangá, te fazia inferior ou te fazia parte de um grupo de losers ou o que quer que seja. E eu também nunca achei que isso aí me impedia de ler Shakespeare ou, entendeu? Ou ver filmes italianos do neorrealismo dos anos 50. Eu acho que você pode e deve curtir com o coração apaixonado do fã, e também você pode ter o espírito crítico, tá certo? Eu não leio Batman, eu leio Batman quando Batman é escrito por caras que eu acho que escrevem Batman bem, entendeu? Vou ter 55 anos, eu leio Batman, não tem problema nenhum, ou X-Men, não tem problema, e leio outras coisas também, leio quadrinho de todo tipo, né? Leio quadrinho brasileiro, tanta coisa boa saindo, e eu, assim, assisto desenho animado, outro dia mesmo tava assistindo de novo os Looney Tunes, eu tenho uma caixa de DVDs dos Looney Tunes incrível, aqui tava lá vendo os clássicos do Chuck Jones, entendeu? Então, no problems. E quando meu filho nasceu, eu fiquei mostrando isso pra ele, e eu cansei de assistir Power Rangers com ele, cara, e eu curtia assistir Power Rangers, não era um peso pra mim, eu curtia mesmo. Power Rangers, Dino Trovão, e eu tenho uma casa cheia de gibi, e de quadrinho, meu filho é leitor de mangá, curte muito anime e tal. Agora, o acesso que tem agora, né, Naranjo, é sensacional, né? Porque com Crunchyroll e essas coisas todas, publicou lá no outro lado do mundo, o acesso é instantâneo, né? O meu filho tá lendo One Piece. Todos, já leu todos, e tá saindo, ele tá lendo, entendeu? E não acaba e não vai acabar nunca. E é legal demais o desenho, é muito legal. Então, enfim, a gente venceu. Basicamente, a gente venceu. Eu acho uma coisa engraçada. Na própria Herói, tinha um pouco. E eu acho também que eu não vejo problema de você, de novo, de ver filmes cabeça, ou de ver dramas. Isso aí não é porque a pessoa gosta de Mulher Maravilha que isso impede ela de ver um drama histórico shakespeariano, Elizabeth, a Idade de Ouro, né? É muito pelo contrário. Agora, tem gente que só se sente limitado numa coisa fechada. Tudo bem, cada um na sua. Eu acho que cada um com as suas paixões também. Tem gente que só lê gibi da Marvel. Você não é feliz, tudo bem. Tem gente que só vê futebol e não lê gibi. Tá tudo certo, entendeu? Eu, às vezes, nas redes sociais, às vezes eu falo mal da Marvel de propósito ou da DC de propósito. Fala mal que eu digo brincando, né? E tem gente que fica brava. Tudo eu falo mal brincando. Menos sobre Batman vs Superman. Esse eu falo mal sério. Esse eu falo mal e eu assino embaixo. Mas é isso que você falou. A gente tem uma capa de Batman vs Superman no primeiro ano do Herói. O Batman era o Val Kilmer e o Super-Homem era o Jim Kane da série. Falando em filme ainda, aproveitar que eu tô falando em filme, eu tenho uma pauta aqui atrás, né? Que quem tá assistindo o vídeo não vê. Eu até preciso pôr os óculos pra confirmar se tá faltando alguma coisa importante. Tá atrás do computador. E eu vi aqui agora que vocês... Parece que você não foi até o fim, mas vocês invadiram as filmagens do primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, é isso mesmo? A gente estava na E3, né, na feira de games em Los Angeles, e a gente tava algum evento lá e voltamos pro hotel que era bem no centro, aliás, um hotel muito bem localizado ali, antigo, muito bonito, onde a Nintendo estava instalada, e por isso que a gente conseguiu um quartinho lá com desconto pra gente ficar lá também, eu, o Juneca e o Pablo Miyazawa. Tava chegando lá, de repente a gente olhou, tinha uns carros de polícia, a gente falou, o que é esse negócio de polícia, né? Aí quando a gente foi ver, os carros da polícia era NYPD e não LAPD, eu falei, que diabo é isso, né? Aí fomos lá fuçar e de fato era uma filmagem de uma cena do Homem-Aranha, eles tinham mocapado ali toda a praça, a Pershing Square, com hidrantes, estavam jogando água ali no chão pra dar aquela cara de Nova York, os policiais e tal, não sei o quê, e daí o Sam Raimi tava lá, daí a gente tem um pouco de tempo lá, depois eu fui pro hotel, mas o Júnior e o Paulo ficaram bastante tempo lá e tal. Foi bem legal. A gente já passou por umas boas legais, assim, de trombar com umas figuras. A gente ia muito para Los Angeles, por causa de feiras de games, São Francisco e tal. Eu fui para San Diego algumas vezes também, o Júnior também foi. E da primeira Comic Con, deixa eu te contar que ia ser legal. Em 92, eu trabalhava na Bis, né? E na 7, foi um ano antes de eu sair, montar a editora. E a gente foi de férias, eu e minha mulher, nós fomos lá para Califórnia e tava rolando San Diego. E a gente chegou lá, eu queria ir, era muito menor que hoje, né? E era fácil, chegava lá, comprava o ingresso e entrava, não tinha estresse. E era de gibi, não tinha nada muito diferente disso. Uhum. E eu entrei, no que eu entrei, cara, eu vi o Jack Kirby. Eu falei pra minha mulher, meu, esse é o Jack Kirby. Ela falou, mas quem é o Jack Kirby? Eu falei, minha mulher não lê quadrinhos como eu. Então, assim, Uau, né? E aí, eu falei, uau. Eu falei, o criador do Sky Hulk, não sei o que, Quarteto Fantástico, Capitão... Ela falou, vai lá falar com ele, meu. Eu falei, não vou.
Não vou. Não, vai lá falar com ele, pô, tem só 5 pessoas lá falando com ele, vai lá, mas não vou. Congelei. Olha que porcaria de jornalista. Eu travei, não tive coragem de falar com o Jack Kirby. Aí depois de uma meia hora passeando lá dentro, tava o Stan Lee num outro stand qualquer lá, acho que não sei se era o stand da Marvel, não me lembro. Ele tava lá dando sopa. Aí eu fui lá falar com ele. Aí fui lá, bati o papo lá, me apresentei, tô do Brasil e tal, gosto muito do show, não sei o que, e aí eu sou tão lesado, eu não tenho uma fita de entrevista que eu fiz com ninguém na história, e eu não tenho foto com ninguém, mas o Stan Lee, ela tirou uma foto minha com o Stan Lee, eu perdi, eu tinha uma foto com o Stan Lee em 92, e eu perdi a foto com ele, eu não sei onde tá. Esse é um nerd não apegado. Eu não sou nerd mesmo, e eu também não sou colecionador, porque meus gibis estão todos em casa, não tem um dentro de um plástico. Sabe, todos os gibis da Ebal da minha infância, 1 milhão de quadrinhos que eu tenho. Eu fuço neles toda hora, não faz sentido eu pôr em plástico. Não dá. Agora, eu não sei se você adotou, Naranjo, eu adotei bastante nos últimos anos, eu até investi aí numa ferramenta que é o iPad Pro, e eu comecei a ler muito quadrinho digital, tô lendo praticamente 80% do quadrinho, tô lendo digital, mas é porque o iPad Pro tem aquele telão bacana, né, e eu tô ficando meio velho, não enxergo direito, então você enxerga melhor a arte, enxerga melhor as letras e tal, mas eu tenho muito papel em casa ainda. Bom, estamos quase terminando aqui, isso aqui não para no meu ouvido, é impressionante. Eu queria dizer que eu também eu estou eternizado na Herói, porque na Herói número 100 foi feita uma reportagem sobre as lojas que vendiam quadrinhos aqui em São Paulo, né? E vocês estiveram na Devir. E eu fui fotografado mexendo nos quadrinhos da Devir. Eu nem vi que eu fui fotografado. Quando eu folhei a revista, eu falei, eu conheço essa pessoa. Sim, eu conheço eu. Pô, que legal. E na Herói 100 ainda, que foi uma edição super especial. Nós colocamos 100 personagens na capa da revista, na contracapa. Pelo menos dizem que tem 100, eu nunca contei. O Juneca garantiu que tinha 100, eu confio nele. Mas que legal, você tá lá, Naranjo, que bacana. Tô lá, tô eternizado no Herói 100. Vocês não conseguiam anunciantes, né? Mesmo com essas tiragens malucas. As empresas não acreditavam, né? Era uma outra época, porque hoje todo mundo quer estar na cultura pop. Até quem não tem nada a ver com a cultura pop quer aparecer, né? E naquela época, como tinha tanto alcance, as empresas não apostavam, era isso? Sempre foi muito difícil conseguir publicidade para Herói, por 2 razões. Uma razão é porque não havia tradição de anúncio para o público infanto-juvenil, não existia, era pequeno mesmo esse mercado. A segunda razão é porque a editora Abril, ela tinha uma postura absolutamente monopolista com relação a tudo, né? A distribuição, tentava solapar todo mundo que começava a aparecer, tentaram bastante com a gente, em diversos momentos, com Herói, com Pokémon, com revistas de games, enfim. A Abril era muito difícil concorrer com ela, porque era muito grande, mas também porque ela tinha uma postura muito de não deixar ninguém crescer. Isso é verdade. E em publicidade, isso era muito óbvio. A Abril usava técnicas, vamos dizer assim, junto aos anunciantes, às grandes agências, para concentrar a publicidade, né? Pagava o famoso BV, né? Bonificação de volume, para concentrar quase toda a verba de publicidade de revistas do Brasil, sempre foi para a editora Abril, né? Então, no nosso caso, realmente, já teve várias situações em que a gente tinha propostas na rua de publicidade para revistas nossas, inclusive de games e tudo, e Abril ir lá e oferecer preços irrisórios, enfim, fazer pacotes, mas não era só com a gente, era com todo mundo, a gente não se sentia especialmente perseguido, porque de fato eles faziam isso com todo mundo e com aquela coisa, a árvore, né, tudo bonitinho. Eu tenho carinho, gratidão e respeito pela Abril, mas de fato a Abril foi virando um negócio tão gigante dos anos 80, 90 para frente, que virou uma coisa que foi muito ruim para o mercado. E foi tão ruim que quando a Abril quebrou o mercado inteiro. Entendeu? Então hoje não tem mais distribuição, não tem mais isso, não tem mais aquilo, porque os caras conseguiram liquidar com o mercado todo. Então a questão da publicidade era só mais uma área em que a gente e todos os outros editores independentes que fizessem algum sucesso em qualquer setor que fosse infanto-juvenil, fosse artesanato, fosse o que for, levava caneladas e no mínimo
da Editora Abril. Então era por isso que a gente também não tinha publicidade. Infelizmente, nas revistas de games a gente conseguiu um resultado melhor, porque era uma revista coisa bem segmentada, nossas marcas eram muito fortes e a gente já estava um pouco mais maduro também, e a Abril não tinha veículos, revistas importantes de games, então eles não tinham como muito quebrar nossa perna nisso. Só uma curiosidade, você tá fazendo o que hoje, André? Conta pra gente. Cara, minha vida é completamente maluca, cada fase é muito diferente. Eu tenho uma consultoria especializada em comunicação, em redes sociais, então a gente trabalha com empresas, com organizações ONGs ou às vezes com executivos, dando consultoria de como se comunicar bem usando plataformas digitais. Eu há muito tempo fui para a internet, venho trabalhando com a internet bastante e foi engraçado, eu comecei a usar muito o LinkedIn, que é a plataforma aí, a rede social de negócios, né? E eu acabei virando top voice do LinkedIn, tenho mais de 500 mil seguidores lá no LinkedIn, então eu virei um influenciador aí, né, nessa área, veja só, depois de velho, influenciador digital, mas desse lado mais de negócios, mais de marketing e comunicação digital. E agora eu tenho por diversão aí, eu tenho uma newsletter chamada Forasta News, que eu mando toda sexta-feira. Eu faço um podcast com os meus amigos André Barcinski, Álvaro Pereira Júnior e Paulo César Martim, que tem os nossos nomes, Álvaro Barcinski, Forasta e Paulão. E eu lancei agora em julho uma newsletter chamada Homework, que é uma newsletter dedicada a home office. São soluções para home office, que é publicado no meu LinkedIn, via e-mail e em grupos de WhatsApp. A gente está com mais de 5 mil assinantes, felizmente, em menos de um mês. É uma coisa bem focada, bem útil para quem está trabalhando remoto. Ou seja, você não para. André, eu queria fazer só uma pergunta. Estou sempre inventando alguma sarna nova para me coçar. Agora, uma mensagem final para os nossos leitores, André. Olha, eu tenho uma mensagem para vocês, que é o seguinte: leiam quadrinhos. Não leiam, se abra para os quadrinhos, porque às vezes, eu vi isso muitas vezes, inclusive até gente amiga e tal, o cara lê Marvel, por exemplo, né? O cara lê Marvel, gosta muito de Marvel e tal. Aí ele vê, por exemplo, uma série sensacional lá do Capitão América, do Soldado Invernal, do Ed Brubaker, né? Aí você vai falar, pô, e você já leu aquela série de crime do Ed Brubaker? Crime? Não é crime, entendeu? Assim, porque, assim, pelo menos, eu não digo nem ser tão ousado, mas siga pelo menos os artistas, os criadores e os escritores, roteiristas, quando eles estão fora do cercadinho, porque quase sempre é mais legal do que dentro do cercadinho. Eu também gosto dos nossos heróis que todos gostamos, mas frequentemente você vai ver as pessoas usando uma liberdade, tendo uma liberdade para criar, podendo ousar muito mais com os seus creator-owned, né, com seus títulos próprios, do que nos títulos corporativos, que francamente, hoje com o cinema, com as séries, com tudo isso, que é muito legal e eu curto demais, mas está cada vez tem menos e menos espaço para você ser usado com o Homem-Aranha, ou com o Batman, ou com o Capitão América dentro dos quadrinhos. Muito menos do que 15, 20 anos, 25, 30 anos atrás, quando eles não eram tão importantes do ponto de vista de faturamento, nem estavam dentro de uma Disney da vida, né, ou de uma Warner desse tamanho e tal. Então, eu acho que isso vale a pena insistir e procurar coisas antigas também, porque às vezes tem coisas muito legais que não estão na sua cara do gol, e hoje com o digital também, e com e-commerce tudo, você tem como encontrar e comprar. Eu tenho comprado edições da revista Heavy Metal dos anos 80, 5, 7, 8 dólares, edições incríveis, entendeu? Eu tenho muito física, não é digital, vem na minha casa física a revista, né? Legal. Então, Legal. Eu hoje sou um cara que segue muito mais criadores, e sigo algumas editoras, porque, por exemplo, aqui no Brasil, você pega uma Pipoca e Nanquim, por exemplo, né? Eles têm um cuidado com as coisas que eles fazem, que assim, tudo que eles fazem eu presto atenção. Não é que eu compro tudo, mas eu já tenho uma boa Nemo, tem muitas outras, mas enfim, a Pipoca eu acho legal, um caso legal, porque é de uma editora de fãs, né? Eram super fãs que fizeram um canal no YouTube, fizeram uma editora, estão fazendo um grande trabalho. Então, às vezes é legal você seguir a editora também, né? Você não fez uma live com eles, bombou na internet, né, pelo Universo HQ, e os 4 são muito bacanas. Eu não conheço eles pessoalmente, nem pessoalmente, nem pela ainda, não conheço eles, mas estou falando que é realmente de coração, porque eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito legal, como aliás muitas outras pessoas estão fazendo, e agora o nosso amigo Cássio Medawar está à frente da Conrad agora de novo, o selo Conrad, né, e voltando a publicar quadrinhos.
Tô super feliz de ver aquele olhinho de novo ali nas capas dos quadrinhos, ainda mais na mão do Cássio e do Guilherme, né? Então, pô, é uma satisfação incrível, assim, a gente, lá em 98, quando a gente começou a Conrad, imagina se eu imaginar que em 2020 ia ter coisa nova saindo pela Conrad. Que momento, tá um momento bacana, né? Para quem curte esse tipo de coisa, continua um momento bom, muita opção. Não é barato, mas opção tem para todo mundo. Mas não é para ser mas não é para ser barato, meu, porque é o seguinte, a ideia de que gibi era um troço para ser barato é porque o gibi é um troço para criança não trabalha, entendeu? Criança não tem dinheiro, tá certo? Tem um negócio para comprar vários, eu quero comprar 10 gibi barato que nem compra 10 pirulito, entendeu? Com aquele negocinho de... Eu acho que vai acabar, inclusive, esse formato 22 páginas que sai semanal nos Estados Unidos. Isso aí tá cada vez mais não tem sentido, né? A pandemia acho que vai ajudar a matar, inclusive, isso aí. Porque esse folhetim não tem mais lógica, as bancas não existe mais banca, não tem mais distribuição para isso, né? E a molecada tá em outra, a molecada tá jogando muito mais, enfim... molecadinha tá no YouTube, tá no TikTok, tá jogando videogame, tá muitas coisas, tá inclusive lendo quadrinhos, mas não necessariamente com aquela lógica da semana. Então, eu acho que é o seguinte, eu fico uma vara quando eu vejo um cara falando, porque quadrinho, não sei o quê, R$30, né? Assim, tem cara que compra 50 edições encadernadas dessas capaduras que custam sei lá quanto aí, dessas do Homem-Aranha, não sei o quê, e fica reclamando para pagar com um quadrinho de um brasileirinho aí que tá fazendo um negócio. Eu acho fim do mundo. Então, assim, se você paga uma grana para ir na Comic Con, você paga uma grana para ir no cinema, por que você vai pagar uma grana? Paga uma grana pelo gibi, paga o direito autoral do autor, que ele merece, ele trabalhou, tá certo? E é isso aí. André Forastieri, queria agradecer demais você ter topado participar desse papo comigo. Nossa, gentileza excepcional. Agradecer ao meu editor aqui de vídeo, o Damásio, que foi fundamental para que isso acontecesse. E é isso. Vamos encerrando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Prazer foi todo meu. Obrigado, Damásio. Obrigado, Naranjo. E te vejo por aí, galera. Herói Forever. A gente volta. Saudade de voltar a se encontrar sem combinar nos eventos, né? Fala pra mim. Mas vai voltar a acontecer. Você sabe que eu vou na Comic Con, eu passo o dia inteiro no Art Seller comprando aquela porra, sai todo, você já me viu várias vezes, com as mochilas, sacola e tal. Não quero nem ver a Mulher Maravilha, quero só ver os caras lá fazendo, pegar meu autógrafo do criador ali na cara, dar o dinheiro na mão dele. E você, meu amigo telespectador, que está aqui vendo o vídeo, leitor de quadrinhos ou não, assine o canal, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e logo voltamos com mais novidades aqui no Coach de Quadrinhos. Um abração. Fechamos. Foi isso. Fechou? Damásio volta, Damásio. Fechou. Olha o louco ali, ó. Olha lá. Esse é profissional, Esse é profissional. Eu falei pro Damásio, olha, Damásio, eu já fiz tanta coisa com o Herói na minha vida, tanta coisa, que assim, a gente fez, a única coisa, para não dizer que passou batido, a gente fez, quando fez 25 anos, fizemos livro, fizemos encontros aí na Comic Con, né, para encontrar a galera, um painel e tal, mas eu falei pra ele, a Herói não é mais minha, cara. A Herói é do leitor, a Herói é de quem lembra dela com carinho, sabe? Uhum. É que nem sabe, o Batman não é mais da DC. A DC acha que o Batman é dela, mas o Batman não é dela. Agora, elas continuam cercando e ganhando dinheiro. Eu não quero. O que eu quero é que a Herói fique viva no carinho, no coração, na lembrança das pessoas e na influência, tá certo? É isso que é legal. E para mim, eu vejo, tem uns grupos no Facebook de leitores da Herói, das outras revistas, enfim, de Pokémon, eu acho sensacional, cara, mas de vez em quando alguém fala fazer um documentário da Herói, eu falo, faça, mas você não quer fazer junto? Eu falei, cara, eu vou falar, assim, eu te apresento para todo mundo, eu dou depoimento, eu faço aqui, eu tô liberado, faz que é tua, cara. Cancelei o copyright, entendeu? Pode fazer o que quiser. Ainda mais o Damásio, que é um cara que é super fã, ele já me falou várias vezes que o quanto que ele é fã, tá provando aí com esse Herói na mão. Eu acho que tem que sair fazendo, faz o que quiser e tem minha bênção, entendeu? E tem meu apoio.
Mas eu também é o seguinte... Damásio, você tá no mute, hein? Damásio tá no mute. Tá falando sozinho. Aê, voltou. Mas é difícil de fazer uma coisa dessa daí e não ter a sua cabeça envolvida, né, André? Mas a minha cabeça já era, já tô velho já. E aí, isso, rapaz. Isso, eu vou te falar a verdade. É porque também eu acho que quando a gente fez o livro, eu até falei, eu não quero fazer. Eu falei, vou fazer um livro e tal. Eu falei, não quero ficar eu contando minha história. Então a gente saiu aquele negócio de fazer uma história oral, né? Com a visão de várias pessoas que foram envolvidas na produção da revista, né? Mas aí eu acho que dali pra frente aí é o leitor, cara. É o leitor, são as pessoas que tem que contar a história delas. Porque são tantas histórias legais que as pessoas já me contaram. O cara que morava não sei onde, no interior de não sei onde, o tio trazia da outra cidade, e o cara que brigou com o irmão, porque o irmão pegou a revista dele, o pai tinha que comprar 2 revistas para cada uma, não sei o que. Então, assim, é tanta menina, muita menina que começou a gostar de mangá, de anime, muita mulher, impressionante, que era uma coisa que era só de homem. Não, a gente dava Sailor Moon na capa, dava Sakura e outras coisas. Uma satisfação incrível de poder ter feito o gibi, poder ter feito essas coisas, poder ter feito herói. Mas de fato isso aí não é mais meu. Eu não sou egoísta que nem a DC. Eu já liberei geral. Rapaz, mas é difícil de você não ser o culpado disso tudo, porque foi um pontapé inicial, né, cara? Foi Eu tava até falando com o Naranjo antes de começar a entrevista. Pra você ter ideia, eu tive acesso a Herói. Em 1988, fui morar no interior aqui do Ceará. E tinha só um cara que trazia material de banca de revista para revender lá nessa cidade. E toda a vida ele chegava para mim e trazia uma novidade. Quando ele trouxe a Herói, que eu comprei diretamente a ele, com preço de ágil, na época, comprou lá em cima, foi uma diferença grande. Mas, rapaz, e quando ele trouxe, para o jeito do interior, é coisa de menino velho, de moleque. Revista e quadrinho é coisa de menino, né? Para muita gente, graças a Deus, hoje em dia, daí tem diminuído demais. Mas o cara já tinha certeza que ele podia trazer qualquer coisa que fosse relacionada à revista Herói, que eu com certeza estava comprando. Tá aqui, ó. Aqui tá o sinal das consequências, né? Não, mas você vê, essa história é a minha história, cara, porque quando eu era moleque em Piracicaba, lá nos anos 70, os gibis da Ebal e da Block, de super-herói e tal, mesmo Disney aparecia mais, mas os gibis que eu gostava mais de super-herói, eles não chegavam regular certinho. Às vezes tinha época que chegava todo mês, daí Batman Bee, Homem-Aranha, os gibis da Block e tal, Defensores, Vingadores, sumia, voltava, eu ficava chavecando ali o cara da banca para guardar para mim, se viesse e tal. Aí quando começaram a aparecer os primeiros quadrinhos americanos, eles vinham sem explicação. Então chegava um Hulk um mês, aí outro mês não chegava Hulk, daí você não sabia o que acontecia na história. Aí depois não sei o quê, depois de um ano chegavam 3 X-Men, você, caralho, 3 X-Men de uma vez só, vou ter que comprar, não tem dinheiro. Aí você, segura pra mim e tal, não sei o quê, daí não chegava mais. Então assim, e Heavy Metal, a revista, né, que, fez minha cabeça demais na adolescência e tal. Então era assim, era uma coisa, eu sei exatamente o que você está falando. Isso aqui eu quero. E quando eu cheguei em São Paulo, isso aí só regularizou quadrinho. Bom, daí tinha quadrinho brasileiro, chegou uma hora que começou a ter mais regular, né? Abril que pegou, começou a fazer um negócio mais direito, começou a chegar. Mas tudo velho, eles misturavam história velha, história nova. Os americanos mesmo começaram a chegar com a Devir, foi 87, 88. Que eles começaram a trazer tudo certinho toda semana e tal. Então minha vida era isso aí também, ficar, ligar, brigar, não faltar dinheiro para completar, ficar lambendo o cara da banca, o cara reservar para você. Deixava de merendar. Deixava de merendar na escola para poder comprar revista, figurinha. Claro. Olha, é o seguinte, eu falo, se o nego fala que tá faltando dinheiro para gibi,
cara que gosta de gibi, ele não tem dinheiro pra cerveja, ele não tem dinheiro pra assistir futebol, ele não tem dinheiro pra sair com a namorada, mas tem dinheiro pra gibi. Dá um jeito, vende a mãe, depois dá um jeito ali. E é porque era coisa de moleque, né, de menino, mas hoje em dia são os moleques daquele tempo que compram as coisas hoje em dia, que não tinha condição de comprar uma revistinha, mas comprou de estatueta, um action figure. Pois é. Esse aí, felizmente, não tem essa. Tem uns brinquedinhos, mas nunca foi. Não caí nessa, não. Tem cara que entrou nessa, não dá. O Juneca acho que tem umas 80 action figures do Homem-Aranha. Ele só tem Homem-Aranha e um pouco de Demolidor, para não dizer que não tem só Homem-Aranha. Tem cara que vende um rim para poder conseguir uma figura da Mulher Maravilha. Não. É legal, eu curto também, mas não vou. Eu gosto de ler. Meu negócio minha postura é de leitor mesmo. Como é livro, eu tenho bilhões de livros em casa, é leitor mesmo. Se você tiver chance, minha leitura da semana foi um livro chamado Blossoms in Autumn, do Zidru, o francês. Ele é ótimo. Sabe quem é? Cara, quase chorei no livro. Quase chorei. Duas pessoas já de idade que se apaixonam. É uma coisa que eu falei, de onde saiu esse cara, meu? É o cara dos Verões Felizes, que é maravilhoso. Que é lindo, eu li recentemente o Verões Felizes, eu tinha comprado o primeiro, eu achei tão legal, eu acabei comprando mais dois, o 2 e o 3 também, que saiu aqui, né? Bom. Eu tô lendo esse aqui, ó, eu tô lendo, esse aqui é sensacional, acabei agora, vou até botar na minha newsletter. Você viu, isso aqui é da Pipoquinha Nanquim também. Cara, eu não li ainda, mas só elogio. É tão bonito, cara, o Jefferson Costa, nem sei quem é o cara é genial esse cara, muito bom. É o menino do Jeremias, que ganhou o Jabuti. O Jabuti do Céu é verdade. Ele ganhou é verdade. É verdade. Eu nem tinha lembrado, eu vi, achei bonito, comprei, deixei aqui, agora que eu fui pegar pra ler. Menino é muito bom. Não acaba nunca, cara. Isso aí não tem fim. Infelizmente. Felizmente. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Prazer conhecer, André, Damásio. Obrigado você, cara. Obrigado por fazer a ponte aí. Obrigado, Naranjo. Valeu, galera. Eu que agradeço, querido. A gente se vê. Até mais.